Tá ouvindo o programa Ensino Bíblico, interpretação do evangelista Francisco Amâncio. Ele que lhe agradece pela sua preciosa atenção. Dou graças a meu Deus. A paz de Cristo Jesus para todos, meus queridos seguidores das mídias sociais. Quero convidar a cada um de vocês para refletirmos juntos sobre o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. O nosso texto principal está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, onde Jesus declara: "No entanto, está chegando a hora, e, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura." Adorar a Deus é uma das formas mais belas de expressar o nosso amor sincero por Ele, pois fomos criados para o seu louvor, conforme está registrado no profeta messiânico Isaías, capítulo 43, versículo 21. "Este povo que formei para mim declarará o meu louvor." Jesus nos ensina com clareza que a verdadeira adoração não depende de um local físico específico, como um templo suntuoso ou meros rituais externos, mas sim de uma atitude profunda que nasce do interior do nosso coração. Adorar a Deus em espírito significa que essa entrega deve partir do nosso ser mais íntimo, envolvendo nossa mente, nossas emoções e nossa alma, sem distrações ou formalismos vazios. Quando nos aproximamos do Senhor Deus com sinceridade absoluta, o nosso espírito humano se conecta ao Espírito de Deus, permitindo que experimentemos uma comunhão viva, real e verdadeiramente transformadora. A palavra afirma essa união espiritual em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. "Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele." Por outro lado, adorar em verdade significa que a nossa entrega deve estar perfeitamente fundamentada na realidade de quem Deus é, exatamente como Ele se revelou através das Sagradas Escrituras. Deus não aceita uma adoração superficial, mecânica ou motivada por interesses egoístas, pois Ele habita na verdade e é revelado pela palavra. Como Jesus afirmou em João capítulo 17, versículo 17: "A tua palavra é a verdade." O Senhor deseja que o adoremos com total integridade, alinhando as intenções do nosso coração
com a sua santa vontade e aplicando os ensinamentos bíblicos em cada detalhe do nosso dia a dia. Infelizmente, é muito fácil cairmos na armadilha da religiosidade e passarmos a adorar a Deus apenas com os lábios, sem qualquer envolvimento do nosso espírito. Jesus repreendeu severamente os fariseus por essa hipocrisia, citando a mensagem de Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa repreensão nos ensina uma lição valiosa. Deus valoriza a honestidade e a pureza do coração infinitamente mais do que qualquer aparência ou rotina religiosa. O próprio profeta Samuel já nos alertava em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Portanto, busquemos adorar ao Senhor com a totalidade do nosso ser, abandonando as máscaras e apresentando a Ele uma adoração genuína e irrepreensível. Para vivermos essa adoração de todo o coração, precisamos buscar uma comunhão diária com Deus. Dediquemos tempo diário para orar e meditar nas Sagradas Escrituras. A intimidade constante fortalece a nossa fé e nos ensina a viver em santidade, cumprindo o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Ofereçamos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Além disso, nossa adoração deve ser refletida nas nossas atitudes práticas, no dia a dia, com aquelas pessoas com quem nós convivemos. E ao servirmos ao nosso próximo, praticamos a justiça e determinamos na prática, na realidade, numa demonstração real o amor e a fidelidade de Cristo na sociedade. As pessoas vão olhar para nós e perceber que somos servos de Cristo Jesus. Seja sempre transparente diante do Pai, pois Ele não procura grandes performances artísticas ou discursos eloquentes, emocionais, mas sim corações contritos e verdadeiros. Que a nossa vida seja um testemunho diário de entrega e dedicação, pois o Pai continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos seguidores das mídias sociais, se você concorda com este comentário bíblico, compartilha com os seus familiares, amigos, conhecidos e nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear a poderosa palavra de Deus. Não esqueça do nosso texto bíblico de João capítulo 4, versículo 23.
onde Jesus declara: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Será que nós estamos praticando no dia a dia essa mensagem bíblica? Ou estamos apenas sendo um religioso que cantamos e não louvamos, que decoramos as Escrituras, mas não pomos em prática aquilo que diz a Bíblia? Será que nós estamos simplesmente fazendo de uma igreja, um templo, o nosso palco de entretenimento, lugar de encontros? Ou nós estamos dispostos a chegar diante de uma localidade chamada templo para adorarmos a Deus sem distração alguma? Deus procura a tais adoradores, que não venhamos a simplesmente fazer desfile de nossas vestes diante da comunidade evangélica, mas buscando com todo o empenho praticar a verdadeira adoração a Deus, não simplesmente pregando por pregar, não simplesmente cantando por cantar, não simplesmente orando de forma hipócrita, mas com um coração verdadeiro em Deus por Cristo Jesus. Ele que está nos observando, o Pai está nos observando e vendo de que forma nós estamos o adorando, se é simplesmente uma religiosidade vazia ou com um coração disposto a viver segundo os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Meus queridos, eu posso dizer que essa palavra não é minha, não é palavra simplesmente de um ser humano, mas é a indicação de Deus daquilo que nós devemos praticar no dia a dia, de forma que a pergunta nos cabe a nós mesmos, que nós possamos a cada manhã, a cada dia, perguntar para nós mesmos: será que nós estamos adorando? Será que eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade? Ou estou sendo apenas um hipócrita, como os escribas e fariseus, que louvavam a Deus com os lábios, mas os seus corações estavam distante do Senhor que fez os céus e também a terra? A paz de Cristo Jesus para todos. Já lhe agradece pela sua preciosa atenção.